Meio-dia, mais 3 minutos e vamos às informações do setor policial. Um grave acidente foi registrado na BR-277 na última sexta-feira. Nós trouxemos as primeiras informações já na sexta-feira, mas hoje você vai conferir a reportagem a respeito desse grave acidente que acabou matando 2 pessoas. O trânsito ficou paralisado por horas. Um grave acidente foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, na Serra do Mar. Várias equipes de resgate foram acionadas nessa situação. Segundo as informações levantadas aqui no local do acidente pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre esses 3 caminhões aconteceu um pouco atrás. Tanto que o que prova isso é esse grande rastro de grãos que acabou ficando aqui no quilômetro 37 da BR-277. Os caminhões acabaram parando um pouco à frente. E de acordo com essas informações que chegam até a Polícia Rodoviária Federal, este primeiro caminhão preto, ele estaria descendo a Serra do Mar já sem freios, quando acabou colidindo contra aquele outro caminhão container, o que acabou fazendo com que este caminhão formasse um L. A colisão, de fato, aconteceu ali. Foi ali naquele local que os 2 caminhões pararam. Um pouco mais à frente, o terceiro caminhão que também se envolveu neste acidente. Parou também um pouco à frente, despejando muito material também na pista. De acordo ainda com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão branco teria sido ejetado ou então ele acabou pulando do seu caminhão ao ver a colisão, ao então ser colidido também durante essa situação. Seu corpo ficou um pouco atrás. Já a segunda vítima desse acidente seria o motorista deste caminhão, que após um duro trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram tirar o corpo da vítima das ferragens deste caminhão preto. Ao todo, foram 2 vítimas fatais nesse acidente, sendo 3 caminhões envolvidos. Nós somos acionados por uma ocorrência envolvendo 2 caminhões e um veículo leve. Chegando aqui no local, nós pudemos constatar que o motorista de um dos caminhões estava em óbito dentro do caminhão e o motorista do segundo caminhão estava fora do veículo, também já em óbito, constatado pelo pessoal do SAMU e também do BPMOA, que chegou aqui junto com a nossa guarnição. O veículo leve apresentava 2 ocupantes, nenhum deles estava ferido. Um dos ocupantes estava apresentando um pouco de nervosismo ali, foi atendido pelo SAMU, mas não apresentava ferimentos. Um amigo do motorista que teria causado o acidente compareceu ao local. Segundo ele, essa era a primeira viagem do rapaz, que não tinha experiência na serra. Eles saíram da cidade de Arariranha, em São Paulo, com destino à cidade de Paranaguá. O acidente aconteceu a cerca de 1 quilômetro antes da área de escape. Aqui do alto a gente consegue ter uma dimensão maior desse acidente registrado no início da tarde dessa sexta-feira. A gente vê que, de fato, as 2 cabines desses 2 caminhões ficaram totalmente destruídas. E foi exatamente aqui neste local em que esses caminhões pararam. As equipes do Corpo de Bombeiros ainda continuam fazendo os trabalhos, mesmo após eles terem conseguido retirar os corpos de dentro dessas cabines. Mas agora, por aqui, é um trabalho de perícia, também buscando entender o que de fato aconteceu nesse gravíssimo acidente, que deixou 2 pessoas mortas na descida da Serra do Mar. Bom, nós fazemos o trabalho de remoção das ferragens da vítima, prezando ali pela segurança da mesma e pela segurança da guarnição. Aqui a gente consegue notar que, pelo fato de ter muita soja espalhada pela rodovia, então o trânsito de veículos fica prejudicado, o trânsito da nossa equipe fica um pouco mais difícil também. Então a gente prima pela segurança, tanto dos operadores quanto das vítimas. Fizemos a retirada dessa vítima que estava encarcerada e agora estamos aguardando a chegada do IML para fazer o próximo encaminhamento. Por conta do acidente, uma fila de aproximadamente 15 quilômetros se formou na pista sentido litoral. A pista só foi liberada após a perícia da criminalística e a remoção dos corpos por parte do Instituto Médico Legal. Muito bem, ainda a respeito desse acidente, a gente tem atualizações com o Michel Moreira, vai contar para a gente sobre a remoção desses veículos. Michel, boa tarde para você. Esses veículos já foram retirados ali daquele local? Essa é uma preocupação agora, principalmente, né, para quem vai pegar a serra, para quem precisa ir até Curitiba, porque a gente sabe que a remoção desses veículos tem demorado muitas horas e tem realmente paralisado o trânsito na 277, né, Michel? Por favor, quais são as informações que você tem para a gente?
Olá, Diana, muito bom dia para você, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral desta segunda-feira. Uma ótima semana a todos. Diana, a informação que nós temos em contato aqui da nossa produção com o Departamento de Estradas e Rodagem, que é quem cuida agora das estradas estaduais aqui no estado do Paraná, é que durante o final de semana houve esse trabalho da remoção desses 2 caminhões, 3 caminhões, na verdade, que acabaram se envolvendo nesse acidente. A informação que nós temos é que o terceiro caminhão, o que foi o menos impactado durante esse acidente, foi removido ainda na sexta-feira à tarde. Ele estava carregado com grãos, acabou derramando muito material também na pista, mas foi removido na sexta-feira. O trânsito, inclusive, foi liberado ainda no finalzinho da tarde da sexta-feira, após ali algumas horas de total paralisação durante esse acidente. A informação que nós temos também é que no sábado, dia 16, o caminhão que acabou motivando, que foi o grande motivador desse acidente, foi retirado ainda na tarde de sábado. E ontem, domingo, o container, que seria o segundo caminhão que se envolveu nesse acidente, também foi removido pelas equipes do Departamento de Estradas e Rodagem. Porém, Diana, o DER mandou também uma outra mensagem à nossa produção, dizendo que neste momento o DER aguarda também um posicionamento da Polícia Rodoviária Federal acerca ali da remoção de pequenas partes desses caminhões que continuam na pista, ou seja, ali no quilômetro 37, na descida da Serra do Mar, na BR-277. Então, foi realmente um acidente muito grave que acabou ali deixando muitas peças de caminhões jogadas ali pela BR-277, por isso foi um trabalho bastante difícil de total remoção. Tanto que nós temos algumas informações, a nossa equipe de reportagem esteve lá no local onde esse acidente foi registrado e cerca de 3 ou 4 horas após esse acidente, a pista ainda estava completamente interditada na descida, sentido aqui ao litoral do Paraná. Tanto que a nossa equipe de reportagem, para retornar à cidade de Paranaguá, teve que ir também pela Serra da Graciosa, passar pelo município de Morretes e aí sim chegar aqui no município de Paranaguá. A estrada sentido litoral estava totalmente bloqueada e, segundo algumas informações, ainda durante a tarde de sexta-feira, a fila chegou até próximo ao pedágio, já no município de São José dos Pinhais, pela complexidade ali do trabalho de remoção desses caminhões e também a chegada da criminalística e do Instituto Médico Legal, que foi até o local para recolher os 2 corpos que acabaram então ficando na pista ali depois do trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, uma situação bastante difícil, uma situação bastante complicada, mas que durante o final de semana já foi contornada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas e Rodagem e também pela Polícia Rodoviária Federal. Diana. Certo, Michel. Agora, você esteve no local do acidente, deve ter conversado com muitas fontes, né? Eu não sei se o pessoal da criminalística já havia chegado a hora que você estava realizando essa reportagem, colhendo todas as informações. Tem alguma informação sobre que caminho vai tomar a investigação sobre esse acidente, se foi falta de freio ou se acabou sendo pela inexperiência do motorista mesmo? A gente tem alguma informação sobre essas causas, Michel? Sim, Diana, muito importante a gente falar a respeito disso, também frisar um pouco mais as informações que o pessoal de casa acabou de ver na reportagem, inclusive reportagem essa que nós conseguimos exibir já no Litoral Gente de sexta-feira. É importante a gente falar que, de fato, uma primeira investigação, Diana, dá conta ali de que o caminhão preto que estava carregado era um graneleiro, ele acabou perdendo os freios na descida da Serra do Mar. E, Diana, cerca de 1 quilômetro antes da área de escape. Esse acidente poderia ter sido, então, evitado caso acontecesse, então, essa perda de freios um pouco mais próximo à área de escape. Ou então, se esse motorista tivesse êxito em colocar este caminhão na caixa, então, na área de escape. Então, foi muito próximo a um equipamento, ali, a um dispositivo que poderia ter salvo toda essa situação. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Este primeiro veículo teria perdido os freios e colidido contra um outro caminhão que estava com um container. Ainda de acordo, Diana, com as equipes da Polícia Rodoviária Federal, naquele primeiro momento havia ali a informação a ser confirmada, inclusive ainda pela criminalística que investiga esse acidente, que o caminhoneiro, o motorista do caminhão que estava com um container, inclusive morador aqui do litoral do Paraná, ele teria se jogado da cabine do seu caminhão. Por isso, inclusive, Diana, o seu corpo estava na via, cerca de 20 metros
antes do local onde de fato os dois caminhões pararam. Então há essa informação, há essa investigação também de que o caminhoneiro do segundo caminhão, o morador aqui do litoral do Paraná, teria se jogado da cabine do seu caminhão ao ver então toda essa situação acontecendo, ao ver essa colisão então se formando. Após isso, esses dois caminhões ainda acabaram colidindo num terceiro caminhão, também um graneleiro que estava carregado e fez um rastro de aproximadamente 100 metros do momento onde houve essa colisão até no momento de fato onde esses três caminhões param após toda essa situação. Todo esse acidente está sendo investigado pela criminalística, eles estiveram no local, o Instituto Médico Legal recolheu também os dois corpos, como eu disse, um rapaz morador aqui do litoral do Paraná e o outro um jovem que estava fazendo a sua primeira viagem, então como caminhoneiro, a primeira descida da Serra do Mar e morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de Arariranha. Inclusive nós conversamos com um amigo dele que estava num caminhão um pouco atrás do local onde aconteceu o acidente. Ele disse, Diana, que em um posto de combustíveis um pouco antes de Curitiba, eles tinham conversado. E esse rapaz passou algumas dicas para o jovem caminhoneiro, falando como ele deveria descer a Serra do Mar, porque de acordo com este caminhoneiro é um trecho muito perigoso. Mas infelizmente no quilômetro 37 ele perdeu os freios e acabou colidindo contra outros dois caminhões e toda essa situação acabou se formando. Diana, então a informação inicial, a investigação inicial também de toda essa situação é a perda dos freios do primeiro caminhão que acabou motivando todo esse acidente com duas vítimas fatais. Tá certo, Michel. Obrigada por todas essas informações. Então, tudo que a gente tem de informações, Michel acabou de trazer para você. E a gente segue aí, né, realmente manifestando pesar aí para a família desses dois caminhoneiros, esses dois profissionais que acabaram perdendo a vida nesse acidente na Serra do Mar, aqui entre Curitiba e o litoral paranaense.